Chico Xavier, junto de espíritos amigos, psicografou muitos livros. Um deles, Jesus no Lar, com o espírito de Neio Lúcio, nos traz a seguinte história. Em uma tarde tranquila, enquanto conversavam sobre devoção em uma casa humilde em Cafarnaum, Jesus compartilhou uma história com seus discípulos. Era uma vez um venerado devoto que, decidido a se dedicar inteiramente a Deus, retirou-se para uma gruta isolada no meio de uma floresta. Ali, ele vivia entre orações e pensamentos que julgava serem puros e irrepreensíveis. O povo, acreditando que ele era um santo, começou a reverenciá-lo com profundo respeito. Sempre que alguém tinha alguma decisão importante a tomar, corria até ele para pedir sua opinião. O homem, fascinado pela consideração que recebia, acreditava que todos deveriam viver da mesma forma que ele, afastados do mundo e dedicados exclusivamente à oração, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um comerciante de boa fé lhe pedia conselho sobre um plano de negócios, o devoto respondia, escandalizado: Isso é um erro. O lucro é uma tentação. Venha orar e esqueça a ambição. Se um jovem pedia sua opinião sobre o casamento, ele logo dizia: Isso é luxúria. A carne está prendendo seu espírito. Venha orar e se afastar do pecado. Quando alguém o consultava sobre assumir um cargo público, ele exclamava, aflito: Isso é vaidade. Afaste-se do poder e dos maus pensamentos. Venha orar. Até mesmo quando alguém propunha uma festa de fraternidade, ele reagia com irritação. Isso é desordem. O júbilo é perigoso. Venha orar e fuja da tentação. E assim, um por um, todos que o consultavam acabavam desencorajados, abandonando suas vidas e seus propósitos para se unir a ele, em uma vida de ociosidade e em absoluta paralisia da alma. O tempo, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Seus seguidores estavam certos de que ele havia sido arrebatado ao céu, e o próprio homem acreditava que iria direto ao paraíso. Porém, para seu total espanto, foi levado por forças sombrias a um terrível purgatório, onde estavam assassinos. Em desespero, ele chorou, e perguntou por que estava em tão pavoroso lugar. Foi então que recebeu uma dura revelação, sendo esclarecido que, embora ele não fosse um assassino comum, havia matado a coragem e a esperança de centenas de irmãos enquanto esteve na terra. Jesus fez uma pausa, e João, admirado, comentou: Mestre, nunca imaginei que uma devoção exagerada pudesse levar alguém a tal destino. Com serenidade, Jesus respondeu: Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros, nas santas aventuras do bem, é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Esta história nos lembra que a verdadeira fé não se encontra apenas na oração, mas, sobretudo, nas atitudes que tomamos para ajudar e encorajar o próximo. A devoção, sem o esforço de trabalhar pelo bem, pode nos isolar e nos afastar das oportunidades de servir ao outro. O Mestre nos ensina que, ao desanimar os outros de seus caminhos, estamos apagando a luz que poderia ser guia. Que possamos sempre fortalecer a fé em ação, sendo instrumentos de esperança e coragem, pois é no serviço ao próximo que encontramos o verdadeiro sentido da espiritualidade. A fé viva é aquela que ilumina, transforma e constrói, tanto em nós quanto no mundo ao nosso redor.